Oi, eu sou Corrinha Gonçalves, professora de História e pós-graduada em História do Brasil. E vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês de uma data muito importante, que é o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, o Dia de Zumbi. E eu queria primeiro agradecer a professora tia Cristivalda, a tia Joyce, a Escola Madre Paula pelo convite, que para mim foi uma honra, porque é uma turminha que eu sou apaixonada. Mas para a gente começar a falar um pouquinho sobre essa data, eu vou convidar dois amiguinhos meus, né? Vamos lá, vocês querem conhecer? Então, primeiro, essa é a Vitória. Ela vai vir me ajudar e vai conversar um pouquinho sobre essa história. E o outro convidado é o Nelsinho. Tudo bem? Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho sobre o que aconteceu para essa data da consciência negra? Por que será que se deu essa data? Uau! Eles toparam! Então vamos lá contar um pouquinho da história? Bom, eu vou contar um pouquinho como se deu esse período da nossa história, que veio para a gente comemorar essa data da consciência negra. Primeiro, o Brasil, há muitos anos atrás, ele tinha uma sociedade que era escravocrata, tá? Era no período colonial, tá? Onde os portugueses eram quem dominavam as terras brasileiras, que era do século XVI, mais ou menos até o século XIX. Para vocês terem noção, nesse período, Nelsinho e Vitória, nesse período, chegou a vir para a América, para o nosso continente, 11 milhões de negros africanos. E só para o Brasil veio cerca de 4 milhões de negros africanos para o trabalho escravo. Eles vieram trabalhar nas lavouras de café, na cana-de-açúcar, na mineração, nos trabalhos domésticos. Então era toda a mão de obra desse período, era os negros africanos de forma de regime de escravidão. Como era essa travessia? Eles saíam da África, tá? E vinham atravessando o Oceano Atlântico em um navio negreiro, né? Mais ou menos dessa forma a embarcação. Esse navio negreiro, ele tinha um porão, e esse porão vinha trazendo em torno de 600 a 450 negros dentro desse porão, tá? Então, dessa travessia pelo Oceano Atlântico, que durava em torno de 35 dias, apenas a metade dos escravos e dos negros africanos sobreviviam, né? A maioria não conseguia atravessar e fazer toda a jornada. Por quê, professora? Bom, primeiro, eles vinham amontoados aqui na embarcação sem ventilação. A água que eles consumiam era uma água suja. A alimentação não era suficiente para a quantidade de negros que vinham nas embarcações. Então, só uma parte desses negros conseguiam chegar no seu destino. Quando chegavam aqui no nosso país, tá, Vitória? Quando chegavam aqui, eles eram leiloados, eles eram vendidos como mão de obra, tá? Não recebiam nada por isso, e eles eram vendidos para trabalhar na cana-de-açúcar, ou na mineração, ou nas tarefas domésticas, né? Então esse negro, ele era vendido, e o trabalho deles era desumano, tá? Eles eram maltratados. Se eles não cumprissem a jornada de trabalho que o Senhor queria que eles trabalhassem, eles eram castigados. Então esse negro, eles lutavam contra isso, tá? Eles lutavam, eles não estavam satisfeitos. E sabe qual foi a forma que eles encontraram? Que eles lutaram para se revoltar contra o sistema que vinham? Alguns conseguiam fugir. E quando eles fugiam, eles formavam os quilombos. O que é o quilombo? Bom, o quilombo é uma comunidade, tá? É uma comunidade onde eles se uniam, a população se unia, porque eles fugiam, eles adentravam para dentro da mata, entravam no litoral, e do litoral eles iam para o interior do país, e aí eles se reuniam lá nesses quilombos, tá? E faziam aquela comunidade.
E nós tivemos o quilombo mais famoso da América, que foi aqui no Brasil, que ficou conhecido, sabe como, Nelsinho? Eu sei sim, era o Quilombo dos Palmares. Exatamente, esses meninos estão sabendo de tudo. O Quilombo dos Palmares, ele durou 65 anos. E sabe quem foi seu principal líder? Esse homem aqui, forte, tá? Ele foi o líder do Quilombo dos Palmares. O nome dele é Ganga Zumbi. O Quilombo dos Palmares permaneceu sem conseguir ser derrotado, ser derrubado por 65 anos, até que no dia 20 de novembro, olha a data, 20 de novembro de 1695, o Ganga Zumbi foi capturado e foi derrotado, tá? Pelos militares. Por isso, essa data é conhecida como o Dia da Consciência Negra, o dia de orgulho do povo negro, por conta desse líder do Quilombo dos Palmares, que conseguiu manter essa comunidade viva durante 65 anos, tá? Mas esse Dia da Consciência Negra, a gente deve ser comemorado, porque foi uma conquista muito grande, até mesmo porque o povo africano, eles nos deixaram uma cultura riquíssima, eles têm uma cultura riquíssima. E hoje, por exemplo, algumas coisas ainda são muito adotadas por nós, como a alimentação, o vatapá, o acarajé, as danças, né, o samba, a capoeira. Então a gente tem uma cultura riquíssima que vem dos nossos negros africanos, que participaram aqui, que estavam aqui presentes no Brasil desde o período que o Brasil foi colonizado. Em 1888, finalmente, uma princesa chamada Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, ela criou a Lei Áurea, que é a Lei 3.353, onde dava finalmente liberdade aos escravos. Os escravos, os negros, eles não poderiam mais ser escravizados, né? E a partir de então, a luta continuava, até mesmo porque os negros durante muitos anos eles foram totalmente massacrados, eles não tinham direito à educação, à saúde, à segurança. Mas finalmente esse dia eles resolveram buscar novos caminhos, tá? E lutar pelos direitos que eles têm. Então hoje, gente, dia 20 de novembro, é um dia da gente fazer uma reflexão sobre o papel do negro na sociedade brasileira, onde são pessoas de luta e onde devem estar, sim, participando da nossa comunidade, porque eles participaram efetivamente da construção do nosso país. Então, viva ao Dia da Consciência Negra, tá? E vamos comemorar o dia 20 de novembro e vamos ter muito respeito por essa classe social, porque elas merecem muito respeito, tá? Então, viva o Dia da Consciência Negra. Tchau, pessoal!